E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago um vídeo muito legal. Essa daqui é uma partida bem curtinha que foi jogada entre Eric Rosen, que estava de pretas, e Sergei Ehrenburg, que é o jogador que estava de brancas no Campeonato Mundial de Blitz. E o que torna essa partida tão especial é que ela é uma partida que foi jogada no Gambito Stafford, que é considerado um gambito refutado. E o jogador que jogou o Gambito Stafford, que é atualmente o maior expert do Gambito que temos, que é o Eric Rosen, venceu sem nem mesmo sair de preparação. Ele venceu sem gastar nem 20 segundos em apenas 14 lances. Então, bora dar uma olhada nessa partida que provavelmente vai te dar a vontade de experimentar esse Gambito que pega até grande mestre nas armadilhas, né? Temos E4 e E5, cavalo em F3 ameaçando o peão e cavalo em F6 gerando um contra-ataque no peão da casa de E4. Essa daqui é a defesa Petrov, também conhecida como defesa russa ou Petrov. E a ideia aqui do jogador de brancas normalmente é capturar o peão. As pretas costumam fazer o quê? Costumam chutar o cavalo. Quando o cavalo volta, captura um peão. Depois do D4 joga um D5 e nós temos uma posição extremamente simétrica. E essa é uma abertura pela simetria, considerada extremamente empatativa. Você vê que 70% dos jogos que chegam nessa posição são jogos que empatam. Mas ao invés da gente chegar na posição empatativa, na posição chata, e ao invés de recuperar o peão, o Rosen joga cavalo em C6, que é conhecido como o Gambito Stafford, que é um gambito que ele mesmo popularizou no seu canal do YouTube. E agora ele está jogando pela primeira vez no palco mundial. Esse gambito nunca havia sido jogado em campeonato mundial. A primeira vez, a estreia do gambito. E jogador de brancas, felizmente, aceita. Existem outros lances aqui que brancas podem jogar. Podem só tirar, voltar o cavalo, por exemplo. Mas ele troca o cavalo e depois que as pretas retomam com o peão de D, com o intuito de abrir a dama e o bispo, defendem o peão da casa de E4, jogando o lance cavalo na casa de C3. Isso daqui é tudo teórico, já foi jogado várias vezes. O mais normal nesse tipo de posição é o jogador de brancas jogar o lance na D3, e aí as pretas vão seguir com o bispo em C5, né? Ideias de cavalo em G4, ameaçando F2, se bispo em E2 impedindo a ideia de cavalo em G4, a gente joga H5 para forçar a ideia de qualquer jeito, e brancas jogam C3, vem cavalo em G4 e a partida segue daí, com brancas tendo bastante facilidade de jogo, para ser sincero, se conhecerem a linha de refutação. No entanto, o jogador de brancas jogou cavalo em C3 defendendo o peão, que já não é o lance mais preciso, já deixa a vida muito mais difícil das brancas. Preta joga um bispo em C5 e a ideia é a mesma, a ideia é o cavalo em G4 ameaçando ganhar o peão da casa de F2, e nessa posição o jogador de brancas, ao invés de jogar o lance H3 para impedir o cavalo em G4, joga bispo em E2, que já é um erro considerável, porque aqui o jogador de preta, se quiser, pode recuperar o seu material jogando dama na casa de D4, ameaçando o checkmate e ao mesmo tempo ameaçando mais uma vez o peão de E. Depois do roque, por exemplo, o cavalo toma peão, leva a uma posição completamente igual, né, totalmente empatado, onde pretas, né, recuperaram aí o peão que foi gambitado e tá tudo tranquilo. No entanto, o Eric Rosen tem uma preparação específica para caso o adversário queira devolver o material para ter um jogo tranquilo. Ele jogou o H5, que ainda é preparação. O computador não gosta porque ele está, na verdade, concluindo que a posição do jogador de pretas estaria melhor se ele apenas tomasse o peão de volta, mas é tremendamente difícil de jogar a posição resultante, porque nessa posição brancas têm que lidar com a ameaça de cavalo em G4. E a maneira correta de lidar com essa ameaça é jogando o lance torre em F1, que é super mega contra-intuitivo. O jogador de brancas, no entanto, joga um lance mais natural, ele joga o H3. H3 é extremamente natural, parece o lance profilático lógico para lidar com o cavalo em G4. No entanto, nessa posição, pretas já estão consideravelmente melhores. E o Eric Rosen vai mostrar como. Ele joga dama em D4, ameaçando novamente o checkmate. E parece que brancas, novamente, não tem graves problemas. Podem apenas fazer o roque. As pretas, no máximo, aqui vão recuperar o peão. E é isso, né? Então as brancas vão lá e fazem o roque. Mas, ao invés de cavalo toma peão, e as brancas terem devolvido o peão, e é isso, fica por isso mesmo, cavalo em G4, de qualquer forma. E isso é muito similar ao que nós vemos numa armadilha da vara de pesca. Se você captura o cavalo,
você vai abrir a coluna H para várias e várias ameaças de checkmate da dama envolvida com a torre e o peão de F cravado pelo bispo. E aqui o jogador de brancas já está perdido. A verdade é que a posição está perdida para as brancas, né? Não tem nenhuma maneira do jogador de brancas jogar isso e sobreviver a esse ataque. Bem, o jogador que estava enfrentando o Eric Rosen calcula por um tempo, já sofrendo um certo apuro de tempo, ele resolve capturar o cavalo e tentar lidar com o ataque subsequente que vai vir na coluna H. Então, quando o Eric captura de volta, ele já está gerando aqui uma ameaça de checkmate. Então, vamos dizer que nessa posição, você jogando de brancas, joga um lance aleatório, joga D3, por exemplo, que é um lance supernatural. Dama em E5 e é mate forçado na casa de H2. Um lance como G3 não a resolve porque o peão de F está cravado. Então, dama por G3 é um simples e tranquilo checkmate, né? A gente já ganha aqui o jogo de maneira bem simples. E a verdade é que não tem nenhuma maneira de parar. Então, você precisa jogar de maneira profilática o G3, que é o que o Sergei Ehrenburg faz. E o Rosen joga dama em E5, ameaçando capturar o peão de G, lembrando que o peão de F está cravado. Então, dama por G3 está sendo ameaçado. Ao mesmo tempo, estamos ameaçando também passar a dama para a coluna H e tentar o checkmate lá na casa de H2. O único lance que, de certa maneira, lida com ambas ameaças é o lance rei em G2, ao mesmo tempo defendendo o peão de G. E se nessa posição você joga dama na casa de H5, por exemplo, torre em H1, segura tudo e, na verdade, ganha para as brancas. E é nessa posição que, ainda dentro da sua preparação, Rosen joga o primeiro lance brilhante da partida. Esse é um lance assim absurdo, espetacular, ainda dentro da preparação, por incrível que pareça, que destrói completamente a ala do rei do jogador de brancas. Pausa o vídeo e tenta encontrar por conta própria. Aproveite se você está curtindo esse vídeo, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Então, pausou, encontrou? Para aqueles de vocês que foram capazes de ver bispo por F2, um lance dificílimo, meus parabéns. Esse lance deixa totalmente, né, descoordenada a defesa da ala do rei do jogador de brancas. O problema do lance é que essa torre precisa ficar onde está para poder parar a ameaça de dama na casa de H5. Se você toma de torre, que foi o que foi jogado, o dama em H5 não tem mais como resposta o lance torre na casa de H1 que tinha anteriormente. Mas ao mesmo tempo, se você não fizer nada, vai vir dama por G3 checkmate. E se você tomar de rei, vai ter infiltração da torre. Então, você tá ferrado independente do que você faça, a verdade é essa, né? Se você tomar de rei, vai vir torre na casa de H2, aí, por exemplo, você já vai ter que ou caminhar o rei pro centro, que você já sabe que não é uma boa ideia, ou esconder o rei e levar mate pela casa de G3. O jogador de brancas resolveu tomar de torre, agora vem dama em H5 e é praticamente impossível de parar a infiltração de dama, que vai resultar num checkmate em pouquíssimos lances, né? Na partida, o jogador de brancas jogou bispo em F3, que é uma tentativa de entregar material, né? Tá tentando entregar o bispo para trazer a dama, ou não sei o que brancas pensaram, né? Tentaram gerar um escape para o rei, mas aqui já estava sob apuro de tempo e o Rosen tinha gasto 10, 15 segundos. Ele simplesmente capturou o bispo e quando o jogador de brancas captura de dama, leva a dama em H1, checkmate. Então, até então, o Gambit Stafford tem 100% de taxa de vitória em campeonatos mundiais. E tem muitas pessoas que dizem que o Gambit é ruim. Vai ver o meu vídeo sobre o Gambit Stafford. Um abraço e até a próxima.